Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. E se você está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB, a Universidade de Brasília, né? E a gente está aqui já documentando algumas aulas, esse mini curso voltado ao tema de magnetohipertermia, essa abordagem possível em que a gente pode esquentar um tumor, impregnando esse tumor com nanopartículas magnéticas e submetendo essas nanopartículas a uma excitação oscilatória, transiente, em alta frequência, né, por meio de um campo externo que vai gerar um movimento ali de oscilação, rotação dos momentos de dipolo dessas nanopartículas e que vai estar associado a um mecanismo físico que a gente chama de esterese magnética, que está vinculado a essa escala de tempo não nula em que a nanopartícula demora para entender que um campo está agindo sobre ela e que faz com que, quando a partícula responda ao campo, ele meio que já mudou. Então ela está meio que sempre um pouco em fase, um pouco fora de fase com esse campo, e essa parcela da resposta magnética, que eu chamo de suscetibilidade magnética, né, esse Ki, a gente vai olhar para esse cara em termos de uma abordagem que usa variáveis complexas, né, para poder interpretar que vai ter uma parcela real da resposta, que vai estar em fase com a resposta, e uma parcela imaginária, que vai estar fora de fase com a resposta. Esse é um procedimento matemático muito comum em sistemas físicos que tenham esterese, que estejam sendo excitados, solicitados em regimes de alta frequência. Isso vai acontecer. Isso acontece inclusive, por exemplo, quando você pega um fluido viscoelástico, eu que sou um cara da mecânica dos fluidos, né, um fluidodinamicista de formação, e você pega esse fluido viscoelástico e você aplica um cisalhamento oscilatório nele, num reômetro, por exemplo, você vai ver que vai ter uma parcela da resposta desse cara em fase e uma parcela fora de fase, porque um fluido viscoelástico ele tem elasticidade. Elasticidade é memória, é uma solução de polímero, por exemplo, de alto peso molecular. Então, quando você excita esse cara, ele demora para responder, e quando ele responde, você já mudou a excitação. Então tem sempre uma parcela em fase e outra fora de fase com essa excitação. E isso gera propriedades viscométricas do material que são trabalhadas em termos de uma abordagem que também usa a mesma tecnologia matemática de variável complexa. Então a gente tem uma viscosidade complexa, que vai ter uma parcela em fase, que tem a ver com o efeito viscoso, uma parcela fora de fase, que tem a ver com o efeito elástico, né? Os módulos viscométricos, G', G2', são quantidades que a gente inventa para caracterizar esse comportamento complexo de um material que tem uma esterese, que no caso é um fluido viscoelástico. No nosso caso, da magnetohipertermia, o que é interessante é que essa resposta magnética ela tem uma esterese, né? E eu vou mostrar inclusive aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Eu tenho tempo que eu não gravo esse curso, então estou meio que aproveitando essa oportunidade para poder também organizar algumas ideias. Então aqui em cima eu mostrei essa curva de esterese aqui, interpretei esses limites, né? E mostrei que da termodinâmica de materiais magnéticos, isso está no livro do Rosenzweig, isso tem vários livros clássicos de eletromagnetismo, você consegue chegar numa expressão que mostra pra gente uma coisa muito interessante. Deixa eu colocar aqui, dar um zoom maior. Isso aqui é uma termodinâmica de materiais magnéticos, eu acho que lá no finalzinho do livro do Rosenzweig, capítulo acho que 8, sei lá, 9, lá no final. Não lembro. Então aqui eu tenho uma variação da energia interna de um agrupamento de nanopartículas magnéticas, né, que está nesse regime de magnetohipertermia, na ação de um campo harmônico em alta frequência. E esse cara depende de uma integral em ciclo, de uma integral fechada. Num ciclo de esterese, que é esse ciclo em que você aplica o campo, tira o campo e volta a aplicar o campo, fecha um caminho inteiro, tem uma área aqui dentro da curva de esterese, porque esse material, quando você tira o campo, ele não volta ao estado original, algo de irreversível aconteceu. Essa irreversibilidade do ponto de vista termodinâmico, ela está associado a um processo também de geração de entropia, né? E reversibilidades assim, elas têm essa característica. Quando a gente pensa, por exemplo, no atrito, né, que dissipa energia, essa, como é que eu posso colocar assim, eu não quero usar a palavra força, mas essa manifestação dissipativa, ela está associada com um processo de uma irreversibilidade termodinâmica. A esterese
ela é uma irreversibilidade termodinâmica, né? Então quando a gente tira o campo, põe e tal, essa curva tem uma área ali dentro, não é uma coisa que vai e volta para o mesmo lugar, entendeu? E essa área aqui interna, na verdade, que é essa integral fechada num ciclo de esterese de MdH, sendo M a magnetização e dH um diferencial de campo, é o que vai dar essa variação de energia interna. Eu até interpretei esse cara, numa perspectiva termodinâmica, como algo semelhante a um trabalho PDV. Se eu pego um ciclo termodinâmico de um motor, de uma turbina, sei lá, e tem, né, um diagrama PV, eu sei que a área interna do ciclo ela é um trabalho, né? E que trabalho é esse? No caso aqui, esse trabalho é o trabalho que o campo magnético transfere para essas nanopartículas. Se elas estiverem num sistema termodinâmico fechado, né, ali, esse trabalho ele vai virar alguma outra coisa. Ele vai virar, por exemplo, um aumento de energia interna, que vai esquentar localmente um tecido cancerígeno. Né? Então eu comecei a trabalhar essa abordagem matemática e na última aula eu usei aqui uma coisa que foi essa abordagem complexa que está na lousa. Eu vou até pegar minha cara e deixar ela menor ainda, porque quero que dê para ver melhor a lousa. Deixa eu pegar aqui, pô, bem pequenininho aqui. Pronto. Então aqui eu peguei um campo tipo oscilatório. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Porque tem uma errata, tem um bug no finalzinho aqui. E esse bug, na verdade, ele me dificultou de voltar aqui para gravar essa aula, porque eu estava incomodado. Aí quando eu resolvi o bug, eu decidi gravar. Inclusive, a lousa tá com bug ainda. Eu quero corrigir esse bug aqui na frente de vocês para fazer a minha errata. Mas só para resumir mesmo, assim, deixa eu pegar aqui a minha canetinha vermelha. Eu vou ficar circulando assim, falando, tá? Aqui eu circulo, falo, você entende. Então eu comecei de um campo oscilatório, um H de T, que era um cosseno de ômega T na direção EZ, um campo 1B, assim, tal, ômega a frequência do campo. E aí, esse cosseno eu interpretei em termos da parte real, dessa relação aqui exponencial de ômega T, que tem aquela relação de Euler, uma coisa mais linda do mundo, né? Inclusive tem um primo meu que é matemático puro, que ele fala que ele quer tatuar E elevado a IP mais 1 igual a zero. Não sei se é mais 1 ou menos 1. Que ele fala que essa relação, essa identidade de Euler tem todos os números mais lindos da matemática. Tem o E, tem o I, tem o Pi, tem o 1, que é a unidade, tem o 0, velho. Então é uma equação assim que ele fala que tem que ser tatuada no braço. Mas fato é que a parte real desse cara é o próprio cosseno, a parte imaginária é o seno. Então, esse campo, que é um H0 cosseno, poderia ser expresso com a parte real de um cara como esse aqui, e aí eu uso uma suposição de que a minha magnetização, a minha resposta, que é o M de T. Então, veja, tem o M, que é magnetização, que é o quê? A resposta, é como essas partículas se alinham. Então. Tem o H, que é o quê? A excitação. Essa relação MH que eu estou buscando. E essa relação entre MH, como a gente está no limite, por exemplo, super paramagnético, que a gente chama, que existe uma colinearidade vetorial entre esses dois campos, ou seja, M é sempre paralelo a H, então M é tipo um Ki H, em que Ki é essa suscetibilidade complexa, sendo MH vetores a princípio. Aqui eu não estou usando uma notação simbólica vetorial, porque eu estou no caso um D. Então eu já pus aqui o EZ para falar, cara, é tudo um D, não tem que pôr vetorzinho, que eu ponho aquele tio embaixo, né? Eu ponho essa simbologia aqui para vetor, né? Esse tio aqui embaixo, assim que a gente da mecânica dos meios contínuos costuma fazer. Então, porque é tudo um D. Então essa resposta eu vou assumir que ela seria a parte real de uma resposta tipo super paramagnética, só que não. Ou seja, é super paramagnética, na verdade, porque essa colinearidade vetorial entre MH obedecida, mas se a gente está pensando não em espaço, mas em tempo, a resposta não é instantânea. Então o que é um escalar? Não é um vetor, mas ele é um escalar complexo, que tem uma parte real, que tem a ver com a parte que vai estar em fase com a resposta, e a parte complexa fora de fase. Oh, coisa mais linda. É uma abordagem muito bonita. Esse aqui, quem propôs assim, usar isso dessa forma pela primeira vez foi o Rosenzweig, o cara que escreveu o livro Ferrohydrodynamics, né? E que esses dias, cara, veio no ResearchGate me pedir um artigo que eu publiquei, cara. Eu falei, caralho, o Rosenzweig me pediu um artigo meu. Eu estudei com o livro do cara, assim, né, velho? Porra, é uma loucura, assim, né? Mas enfim, é porque é uma comunidade muito pequena, na verdade, talvez, né? Então, eu, na minha insignificância, fui notado ali por alguém realmente significante mesmo, né? No caso, esse alguém significante, sem o i na frente, tá? Não me entendam mal. Eu que tô aqui me colocando numa condição humilde de insignificância cósmica, né? Mas o que a gente tem aqui, então, que esse cara é um cara complexo, tem uma parte real, tá em fase, é uma parte complexa, fora de fase. Quando eu aplico, então, essas equações aqui, né, no lugar do que coloco a parte real, a parte imaginária,
e tem uma equação maior, tiro a parte real, aqui eu vou ter alguns produtos e tal, fica uma equação com 4 termos, porque no lugar desse e elevado a i π eu pus a parte cosseno e pus a parte i seno, então eu usei essa identidade aqui para poder transformar esses dois termos em 4 termos, e aí cheguei nessa equação 6 linda que fala que de fato o que linha que multiplica o cosseno, lembra que o meu campo era um campo cosseno, ele é a parte que está em fase, o que duas linhas que multiplicam o seno está fora de fase com o cosseno, perfeitamente fora de fase, né? Por um ângulo de π sobre 2 fora de fase. Então esse cara tem a ver com a parcela imaginária fora de fase. E aí aqui que tá meu bug, velho. Aí eu peguei então, se o ΔU é igual a essa produção magnética, assim, que é o trabalho magnético, esse cara vai ser aquela menos μ0 integral de mdh. Uma coisa assim, né? Lá em cima. E fiz aqui. Só que veio um 2, velho. Esse 2 aqui, meu irmão, eu fiquei assim, de onde veio esse 2 e tal. E no fundo, esse 2 ele tá errado, não tem esse 2, velho. Mas lá embaixo chega no lugar certo. Esse aqui é meu erro. Então eu vou já pegar esse 2 aqui e eu vou colocar o cara que tem que ser. Veja, se eu tenho que integrar mdh, e o m é essa equação 6, então do m eu tenho H0, Q0, que duas linhas, a primeira parte. O dh virou esse cara. Aqui no fundo, estou falando que dh dt, e eu sei derivar o h dt, aqui em cima eu tenho, que é o h de t, é um H0 cosseno. Deriva isso com relação ao tempo. Vai ficar um ômega do lado de fora. Esse cara vai ser ômega, igual a ômega. Aí derivada do H0 continua aqui. O camarada lá, velho, o seno, vira um menos cosseno, então foi um sinalzinho de menos aqui, e um cosseno de ômega t. Tá? Então, no fundo, não, é seno, perdão, falei cosseno, velho, viagem, tô derivando é o cosseno. Seno, beleza. Seno. Então esse seno aqui veio da derivada, então o dh é um dh dt que multiplica dt. Então o dt vai para cá, apareceu aqui, o H0, o menos seno, e no fundo aqui tem que ter um ômega, velho. Então deixa eu apagar tudo isso aqui que tá uma bagunça. Tem que ter aqui um ômega, não tem que ter dois. Né? Aí aqui, o que acontece? Esse menos, na verdade, já vinha que era menos miséria e tal. O outro menos está aqui. Então ficou menos com menos, ficou um mais aqui, ficou positivo. Aqui tem que ter um ômega também que está bugado, beleza? Mas no final chega no lugar certo. Aí tem essa integral aqui, cosseno, seno, e o lance é essa última integral, do seno ao quadrado. Que aqui que estava o erro. O que eu fiz, cara? Eu, como sou muito ruim em integrais trigonométricas, não lembro bem e tal, eu sempre vou no Wolfram para me salvar. Wolfram, me salva. E aqui está o Wolfram, alfa. E eu mando ele integrar o que ele tem que integrar, que é o seno de ômega x ao quadrado, dx, né, de x de 0 a 2π sobre ômega. E o resultado é integral da π sobre ômega. Aqui, π sobre ômega. Então, meus amigos, isso aqui é meu coisa, vai dar π sobre ômega, de tal sorte que o ômega aqui vai cortar, porque vai ficar vezes π sobre ômega. Então, né, cortou ômega com ômega. O π apareceu aqui, aí ficou μ0 que já tinha, beleza, o H0 quadrado. E o que duas linhas. E esse F aqui, ele vem depois. O que é esse F? Aqui eu tô... Então o erro estava aqui. Isso aqui é π sobre ômega, tá? π sobre ômega. Pronto, aí eu posso dormir em paz. E tinha aqui um ômega. Um ômega aqui. Tá, que eu apaguei. Pronto, então tá corrigido aqui. Mais ou menos isso. Beleza? Que maravilha. Esse F aqui é o seguinte, porque esse P é um ΔU. Eu quero ter um ΔU dt, uma taxa. Né? Não Joule, mas Watt. Então eu ponho um pontinho para falar que é a derivada e multiplico pela frequência, porque esse ΔU é a variação de energia ao longo de um ciclo. Um ciclo ele vai durar um certo período, e o inverso disso é a frequência, então é 1 sobre o período do ciclo aqui, tá? Que é esse F que eu multiplico, que já é a frequência em Hertz, tá? Não em radianos por segundo. Então, no fundo, esse F é para transformar esse cara numa taxa. Então esse aqui é watt, só watt, vai falar watt por não sei o que, mas ou na real esse cara é watt por metro cúbico, deixa eu ver, eu acho que é só watt mesmo. Tem só que ver aqui em cima, ΔU, acho que é só watt mesmo, mdh, beleza, então tá lá, cara, watt, cadê? OCP, DT, tá. Pois bem, só confirmar se esse cara é watt mesmo, porque isso aqui é importante, cara. Mi0, pi, o que...
H0 frequência. Isso aqui vai dar uma coisa 1/segundo. μ0 é Henry por metro. Cara, eu tô achando que isso aqui é watt por metro cúbico, tá? Tem alguma coisa aqui que eu tô achando que é watt por metro cúbico, velho. Aí tem que ver. Eu acho que é bem aqui no começo, galera. Bem aqui no começo, quer ver? Pra gente corrigir. O trabalho é uma integral, isso aqui é dV, no volume, né? Aí tem o dV aqui, dV, tá? Integral dV. Quando eu venho pra cá, para essa equação 1, então tá certo, ótimo. Eu omiti essa integral em V. Então esse delta que tá aqui, ele tá em joule por metro cúbico. É isso mesmo. Perfeito. Tem que estar muito ligado com as unidades, tá? Isso aqui tá em joule por metro cúbico. Tá certinho? Perfeito. Ótimo. Então aqui embaixo, esse cara aqui vai estar em watt por metro cúbico, que é o que eu queria. Beleza. Então, feita a errata, qual que é a próxima pergunta? Eu estou querendo buscar um modelo matemático para falar como que a temperatura varia no tumor, né? Eu comecei com as partículas, né, para ver essa taxa de produção. Esse cara aqui, e a pergunta que vai responder ele, a pergunta número 1, ele tem a ver com a equação da energia. Qual que é a pergunta número 1? Como que esse cara, P.M, se relaciona com o campo de temperatura no tumor? O que tem a ver esse cara com o tumor? E a segunda pergunta que eu acho que é importante é como é que eu obtenho valores de Q2 linhas? Porque o Q2 linhas é uma propriedade daquele ferro fluido ali, naquela frequência, ele varia com a frequência, inclusive. O Q2 linhas é uma função da frequência. Se eu aceitar uma frequência maior, ele muda. Então é uma propriedade dinâmica do material que para o FH3 é uma, para o FH1 é outra, para cada ferro fluido é uma. Então, como é que eu calculo esse cara? Como é que eu meço esse cara? Tem um equipamento para medir isso? Tem uma técnica de simulação computacional para obter essa informação? Tem algum modelo matemático, teórico, baseado em mecânica hamiltoniana que me dá essa informação daqueles físico teórico russo? Eu vou falar sobre tudo isso daqui, porque tem. Inclusive a parte experimental, já citei o artigo do Fanny. Na parte inicial desse curso são só citações, né? Esses caras já apareceram por aqui. Então, essas duas perguntas, como é que eu obtenho também esses valores do Q2 linhas? A pergunta número 1, cara, é a equação da energia para um tecido vivo na ação de um termo de indução magnética. Tá, o que seria isso? Isso aqui é a equação mais famosa aqui, né? Nesse canal tem um curso de transferência de calor, condução. Você vê isso na graduação, essa equação. Talvez não com essa cara, mas parte dela é a equação da energia, a equação da energia para um meio estacionário. É uma equação da condução de calor transiente, com alguns termos a mais que estão associados ali a características metabólicas, características de perfusão do sangue, que tem um papel interessante nessa termorregulação de um tecido vivo. Então, tem alguns termos aqui não muito usuais, apesar de que esse termo 5, se não me engano, ele está no livro do Impropério, de transferência de calor, que eu usava nos meus cursos de graduação. E quando eu fui lecionar Transcal 1 e Transcal 2 na Unicamp, eu estava usando uma edição do livro mais recente, porque a minha edição de aluno de graduação era muito antiga, nela não tinha essa questão, e nessa versão nova já tinha, desse termo aqui, o termo de perfusão sanguínea, equação do calor, do Bioheat Equation, equação de Penny, né, que eu vou contar um pouquinho de uma historinha sobre esse termo, mas é a equação da condução com termos a mais. Os termos 1 e 2 seria a equação da condução de calor transiente para uma parede sólida. Simples assim. Sem geração. Né? Já viram no meu canal essas equações, já, certamente. Eu deduzo elas usando a primeira lei da termodinâmica num volumezinho de controle, tá? Uma coisa bem assim, naive, como a gente poderia colocar em algum curso meu, cara, talvez no curso de condução de calor mesmo, e depois no curso de convecção de calor, quando eu vou deduzir a equação da energia via teorema do transporte de Reynolds e tal, aí eu deduzo ela por um outro caminho bem mais elegante que eu acho, que usa os teoremas integrais e tal, que eu acho muito mais, na verdade, hoje em dia, claro do que o caminho do cubinho, dá menos trabalho. Mas tem vários caminhos aqui, né, para você entender de onde essa equação veio. Se você é um aluno assim já de pós-graduação, eu recomendo o caminho dos teoremas integrais, não dos cubinhos, assim, tá? Mas na graduação acho que o cubinho tem o seu approach pedagógico ali. Mas esses dois termos são familiares. O termo 3 é um termo que a gente chama de geração metabólica, é um termo fonte, é um termo de geração mesmo. Por quê? Porque tá vivo, cara.
Quando você morre, o cadáver esfria, mas quando você está vivo, você tem uma temperatura ali, tem uma produção já metabólica, que é um termo fonte constante, que, dependendo se está no tecido cancerígeno ou no tecido saudável, esse cara muda pra caramba, assim, pra caramba. E eu sei porque eu trabalho com simulação disso, então eu tenho de cabeça alguns números, assim, né, para implementar lá no meu código de OpenFOAM, a simulação, tem que saber todas as carinhas aí. E escrevi um bocado de código para modelar essa equação aí em tumores esféricos. Eu já fiz um longo estudo, tem uns 4 artigos que eu publiquei nesse tema, então eu tenho assim, isso de cabeça mais ou menos mapeado. Ou seja, num tecido cancerígeno, por exemplo, as células estão muito mais agitadas, querendo se replicar, a taxa de replicação é maior porque quer dominar tudo, então o metabolismo ali aumenta e tal. Então depende do tecido, aumenta, mas é um termo meio constante, tá? O termo 4, cara, como já está em watt por metro cúbico, já está na dimensão certinha dessa equação da energia. Esse T aqui, cara, é para falar que é do tecido. Então aqui é a massa específica do tecido, calor específico, a pressão constante do tecido, temperatura, local, tempo, no operador nábula, condutividade térmica do tecido, então tecido saudável é um, tecido cancerígeno é outro, geração metabólica do tecido saudável é um, tecido cancerígeno é outro. Aqui é o termo magnético, depende desse aqui duas linhas, que depende de como é que as partículas magnéticas estão ali girando ali dentro, desse campo ao quadrado, da frequência e tal. Esse cara aqui é um enrosco, a gente não sabe como lidar com ele ainda. Vou até circular ele de laranja aqui, porque esse cara aqui depois é um interessante. E tem esse termo, cara, que é um termo muito legal. Muito legal. Que a gente chama de perfusão sanguínea. Então esse B aqui que tem é de blood. Então é a massa específica do sangue, é o calor específico do sangue, é a taxa de perfusão sanguínea do sangue naquele tecido. E também é interessante porque esse cara muda muito se é tecido saudável ou se é tecido cancerígeno. E mais do que isso, ele também muda com a temperatura. Então se esquenta demais, atrapalha como é que o sangue flui ali dentro. É como se fosse uma vazão de sangue que está ali percorrendo aqueles tecidos que vão irrigar aquele tecido biológico, né, para manter a pessoa viva. Então, também dependendo do tipo de tecido, né, é um cara difícil de você modelar ele. Então, ele depende da temperatura, local, que varia ao longo do tempo, né, em cada ponto do espaço, porque está esquentando ali o tumor, o tecido e tal. E ele vai ser as equações algébricas, empíricas que a gente tem na literatura para modelar esse cara, para implementar nos nossos modelos matemáticos e nos nossos códigos, elas dependem muito assim da cara da coisa. Vou inclusive aproveitar aqui a chance, já que esse curso aqui eu estou no meu computador, deixa eu abrir um terminal e mostrar isso aqui para vocês. OpenFOAM, ok. Aí eu tenho a pasta de usuário, aí eu tenho a pasta mais solvers. Eu tenho esses solvers que eu tenho desenvolvido aqui. Aí tem esse MHT FOAM 1003. Eu estou, nesse momento, implementando assim novos modelos matemáticos para quantificar essa dinâmica de evolução térmica do tumor, incluindo inclusive uma equação para computar como que esse ferro fluido ele vai se espalhando ao longo do tempo, depois de injetado ali dentro, né? Porque você vai espalhando, enquanto espalha, esquenta, né? E aí tem alguns estudos que apontam que a gente deve considerar um acoplamento assim entre essas duas dinâmicas, a térmica e a dinâmica desse espalhamento, né? Que por enquanto eu vou usar a palavra espalhamento, depois eu vou falar de difusão e tal, mas por enquanto espalhamento. E aí eu estou fazendo novas versões do código. Então essa New 3, eu estou testando uns modelos assim de acoplamento térmico hidrodinâmico. E aqui tem assim a equação W-equation, o arquivo W-equation, né? O que é esse arquivo W-equation? Abrir aqui no terminal. Não, tá muito ruim. Tá bom aqui. Esses verdinhos eu não gosto não. Deixa eu abrir com gadget. W-equation, pronto. Tá aqui. Então aqui, olha só. Se o identificador da minha malha de volumes finitos for igual a 0, então estou na região de tecido saudável. Aí eu vou ter uma expressão para perfusão sanguínea no tecido saudável. Se a temperatura local for menor do que 318 Kelvin, seria 45 graus Celsius, eu tenho uma equação matemática que fala que a perfusão sanguínea naquele local tem que ser dada por uma equação como essa daqui. 4,5 vezes 10 a menos 4, mais 3,55 vezes 10 a menos 3, vezes uma função matemática que eu implementei aqui, que é a exponencial de uma potência da temperatura menos desse valor ao quadrado sobre 12. Aquelas coisas que parecem bem assim, correlação de convecção natural,
aquelas equações feias, mas que são, na verdade, equações assim empíricas de pessoas que tentaram medir isso daí, outros cientistas, e eu implementei aqui no meu código, né? Se a temperatura não for, então é um valor constante. E aí, se o identificador não for zero, estou no tecido então no tumor. Aqui já é uma outra equação. Então, repare que depende da temperatura local, né? Se é câncer, se não é câncer. Então, esse é um cara complicado, já mostrei o que eu queria mostrar, e que ele gera um acoplamento interessante, que é uma não linearidade na equação governante, porque isso aqui é um termo meio que linear, assim, ainda mais com condutividade térmica constante, virou um laplaciano. Isso aqui é um constante, isso aqui é constante, mas eu tenho esse ômega, e esse cara aqui, ele é uma função da temperatura, então é uma função de t que multiplica aqui a própria temperatura. Eu tenho um termo não linear nessa equação, fica um pouco mais interessante o comportamento desse sistema, assim, né? Não é um sistema, assim, dinamicamente rico, é um tumor parado esquentando. Mas a equação que governa esse campo de temperatura, ela é uma equação não linear, assim, que como tem ao mesmo tempo a temperatura evoluindo e esse cara espalhando, isso traz assim uns desafios adicionais para a estimativa dos valores, né, de temperatura, ainda mais pensando, cara, nessa incerteza que eu vou mostrar para vocês que vem junto com esse cara aqui. Esse cara tem um trabalho longo de estudo em pesquisa nesse cara aí. Eu orientei uma tese de doutorado do Andrei nesse cara aí. A tese do Andrei é assim, ó, é esse aqui, 2 linhas. É usar simulação de muitas partículas e tal para mexer nesse cara aí, só isso, né? E é muita coisa, na verdade. Tem vários artigos que a gente publicou desse trabalho, né? Pois bem, então essa aqui é a equação. E esse cara aqui é a temperatura do sangue arterial, que é um valor constante, né? Menos a temperatura local daquele tecido ali, né? Então esse aqui é um ΔT. E esse cara é meio que uma vazão. Esse cara aqui no fundo, é algo semelhante a um M.C ΔT. Então isso aqui é muito familiar, por exemplo, a quem fez meus cursos de Transcal, e eu falei um bocado de trocador de calor. Trocador de calor casco-tubo. Cara, isso aqui é um trocador de calor casco-tubo. Quem que é o tubo? Quem está no tubo? O sangue. Quem que é o casco do trocador? São os tecidos. Então, no fundo, é uma variação de entalpia, né? A gente pode pensar assim, que esse sangue vai experienciar, porque ele está escoando num sistema termodinâmico aberto, que é um tubo, vai. Tem uma entrada, tem uma saída, né? Não está fechado. Então ele tem que variar sua energia interna e vencer um trabalho de expansão para poder continuar escoando. Então, quando ele troca calor, enquanto escoa, ele na verdade está trocando a entalpia. Tá, para ele, o que ele percebe variar é a entalpia dele. Né? Agora, essa entalpia que ele perde ou ganha está indo para quem? Para o tecido. Então, se o tecido está mais. Vamos pôr assim: o sangue está aqui a 37 graus. Cadê esse cara aqui? E o tecido está frio, o cara está com hipotermia. Hipotermia, isso. Está a 36. Esse cara aqui é positivo. Então eu vou ter um aumento positivo da temperatura no tempo naquele tecido relacionado a esse mecanismo físico, que é o sangue querendo esquentar o teu corpo que está frio. Né? Então o sinal dessa diferença vai dar esse sentido de troca, né, entre o sangue, que passa num tubo ali, que são as veias, né, e que vai trocar a temperatura local, né, com alguém. Com um tecido saudável que está fora ali. Então, um termo de perfusão sanguínea é um trabalho de expansão com uma variação de energia interna, então uma variação entálpica do sangue, que na verdade é uma energia transferida que vai ter um impacto térmico naquele tecido. E essa proposta, que é linda, elegante, intuitiva, ela foi dada pelo cara que é o Penny, nesse artigo que é o Journal of Applied Physiology. Cara, esse artigo aqui, para mim, ele é muito interessante, assim. Eu sempre que apresento esse artigo em algum tipo de seminário, exposição, aula, eu tento destacar o fato de que é um artigo publicado numa época em que a ética médica era muito diferente. Então, já tem umas imagens que eu pus aqui que é para chocar mesmo, é um braço assim. E repare, isso aqui vale, essa equação aqui, para um tecido, que eu posso escrever assim, ó, tecido vivo. Tem que estar vivo para fazer o experimento. Então é um braço de um cara vivo, de vários voluntários, que a galera pegou aqui, velho, alguns pontinhos aqui de interesse, do osso e tal, pôs esses braços nessa câmara de tortura e enfiou uma seringa gigantesca lá dentro do músculo profundamente, grande o suficiente para caber um termopá, que é um medidor de temperatura aqui, que você liga no medidor de tensão,
e são duas ligas metálicas de materiais diferentes, soldadas na ponta por uma solda muito sensível, e uma vai dilatar um pouquinho mais que a outra quando receber calor, e essa diferença de dilatação vai gerar uma microvoltagem aqui embaixo, que eu vou linkar com a temperatura, se eu calibrar bem meu termopar. Então enfiaram os braços humanos vivos, espetaram as agulhas lá e mediram temperatura por tempo e fizeram um trabalho assim fantástico de ciência, né? Pessoas eram médicos, cara, e fizeram um trabalho assim de chegar na equação diferencial. Propuseram a equação diferencial para a temperatura ali dentro, mediram perfis de temperatura na pessoa, resolveram aquela equação usando coordenadas cilíndricas para representar um cilindro que é um braço assim, e cravou o experimento, a teoria, e eles modificaram o estado da arte com essa pesquisa inovadora nos anos 40, propondo para a gente uma equação do biocalor, a equação de Penny, que era o autor principal desse livro, desse artigo. Eu não me recordo, na verdade, se tinham mais pessoas, cara, mas depois pesquisem o Journal of Applied Physiology, esse volume, vocês vão ver, cara, que é um negócio impressionante. Então, essa equação descreve, né? E a equação da energia. Pois bem, agora a próxima pergunta é como é que eu vou obter o Q' e o Q2' no meu problema para diferentes tipos de excitação. Eu não vou responder essa pergunta inteira agora, eu vou só dar uma motivação. Aqui eu pus uma tabelinha em que eu tenho assim, ó, excitação. Aí aqui, por exemplo, é um campo oscilatório, cosseno ou seno. Para o caso do campo oscilatório, como ele é cosseno, a parte que vai estar em fase da resposta também é a transformada cosseno de Fourier da magnetização do material. Isso aqui é muito legal. Então, para eu obter o Q', eu tenho que pegar como esse cara responde em Z, essa magnetização em Z. O que esse cara é? Vou falar sobre isso mais para frente. Saber é a cara dessa série temporal, integrar essa série temporal, multiplicado por um cosseno, num período, dividir pelo período, tirar uma média lá e tal, eu vou ter esse Q'. E se eu integro faço a transformada seno de Fourier, que é multiplicar por um seno e integrar aqui, né? Como a excitação é um cosseno, o seno é a parte fora de fase, essa transformada seno é a parcela fora de fase. O mesmo vale se a excitação for um seno, ao invés do cosseno. Então veja aqui a tabelinha, não vou perder tempo lendo ela. Tá? E eu tenho também a possibilidade de um campo rotativo, que é um campo bem interessante, bem legal mesmo. Na próxima aula eu posso falar um pouco mais sobre o campo rotativo, como é que ele... Esses dias eu vi um artigo muito legal sobre como é que você pode construir um sistema para gerar campo rotativo. Né? Era um paper assim de produção de equipamento mesmo, para aplicação de campo, chamava... não lembro a revista, se era Measurements, não sei. Mas era bem experimental. Pois bem, o campo rotativo, cara, ele é um campo que, na verdade, tem uma função aqui, eu poderia colocar assim, um seno na direção Y e um cosseno na direção Z. Como tem duas direções e elas estão defasadas, ele é um campo que gira. Então, ao invés de pegar a partícula e fazer assim, ó, flipar ela assim, ele vai querer girar a partícula. Isso ele vai gerar um efeito meio que liquidificador no fluido, que é muito interessante. Eu tenho mexido muito com essa comparação do campo oscilatório rotativo, feito estudos bem aprofundados nisso. Tem um artigo que é sobre isso, inclusive, só sobre isso. Eu e o Andrei, no Journal of Magnetism and Magnetic Materials, o JMMM. E aí, cara, agora a minha parte, né, em fase, ela vai ser... Bom, se f de t é a minha resposta que está em fase, né, com a excitação, eu vou multiplicar a minha resposta em y pela f de t, porque está em y, na verdade. E na direção z, que eu tenho que estar, né, com cosseno aqui, eu vou multiplicar essa função pelo mz na direção g, na direção z, perdão. O que acontece é que para fora de fase eu troco essas funções, f e g. Porque é isso, veja, a direção y, a função é f. A direção z, a função é g. Então, eu vou usar a my, f, a mz, g. Esse alinhamento de direção com fase vai me garantir que, nesse caso 2D, eu tenho um valor escalar para a minha resposta em fase, para o meu Q'. E o que duas linhas que eu faço? Eu troco as funções aqui, ó, g por f. Então, fica g com y e f com z. Eu teria um que duas linhas. De toda sorte, né? O que interessa é que, para eu saber que linha e que duas linhas, independente se é campo oscilatório, rotativo, seno ou cosseno, eu tenho que conhecer
como a magnetização, em alguns casos até as componentes individuais da magnetização, que é um vetor, variam ao longo do tempo, enquanto eu excito. Eu tenho que conhecer a dinâmica da microestrutura, eu tenho que olhar para as partículas magnéticas e entender como é que elas estão girando ali para ter esse Q' e o Q2 linhas, né? Uma outra pergunta, tá, como é que eu gero um campo rotativo? Aqui são elucubrações, você poderia pegar um ímã aqui, isso aqui é uma viagem, essa figura que eu desenhei um dia por tédio, por, sei lá, por curiosidade, em que eu tenho aqui um ímã, norte-sul, e eu fico girando ele, mecanicamente. Muito ineficiente, dificílimo gerar um campo em altíssima frequência, em 500 kHz, porque, porra, vai girar um bagulho aqui, vai gerar força violenta, perigosíssimo. Ninguém vai fazer isso aqui não, para alta frequência. Uma outra ideia, assim, que eu pensei, falei, cara, isso foi eu pensando assim, sem pegar nenhum paper, foi intuição, tá? Você pode pegar assim, cara, um eletroímã, que você vai ligar aqui numa fonte de tensão, corrente alternada e tal, e você vai gerar um campo aqui. E você põe outros eletroímãs, você fica ligando um, desligando um, ligando um, desligando um, de tal sorte que cada hora o campo vai estar num lugar. E você poderia ter um campo que girasse assim por um controle eletrônico de eletroímãs. Só que eu desenhei uma porrada de eletroímã, que é uma coisa meio tosqueira. Depois eu vou mostrar na próxima aula um artigo. Eu mostro aqui agora mesmo, para acabar esse assunto, a gente finaliza essa aula. Senão fica um parêntese que eu não vou acabar. Cara, essa aula tá aqui, esse artigo. Dropbox, pesquisa, biblioteca pessoal, papers. Cara, como é que é essa parada? Acho que é magneto e hipertermia o tema. Olha o tanto de paper que eu tenho só sobre esse tema aqui, velho. E é por ano, nome de autor. Agora tem que lembrar a revista. É esse aqui, velho. Como é que eu lembro? Eu falo assim, é um paper da galera com sobrenome esquisito que eu não sei falar, na revista tipo Measurement, recente. Aí eu olho a revista, nome dos autores e descubro o paper. É assim que eu sei quem publicou o que, aonde, né, dessa universidade aí, da Polônia. Então, uma galera, uns engenheiros elétricos robóticos poloneses fizeram um paper que eu achei muito legal, que é projeto, aplicação e investigação de um sistema para geração de um campo rotativo de rápida mudança que causasse um efeito hipertérmico em líquidos magnéticos. Então os caras construíram um negócio que eu queria construir aqui com os alunos meus, sabe? Por isso que eu baixei esse paper e falei, porra, eu queria muito fazer isso aqui na UNB também. Eu acho que nem é caro fazer isso aqui. É só pegar uma galera boa de engenharia elétrica mesmo e tal. Inclusive, você do Brasil que assiste o Sensibrisa e que tem essas habilidades, cara, esse é um tema que eu gostaria de fazer um mestrado com alguém, construir mesmo a paradinha, esquentar o negócio, comprar lá uns sensores, transdutor, né? Eu acho que eu tenho até dinheiro de pesquisa para isso, se pá, cara, milagrosamente. Né? Desde que o CNPq começou a pôr um adicional de taxa de bancada e eu pôr na poupança para juntar por mês um dinheirinho para poder fazer uma loucura dessa de repente, quem sabe, né? Mas é um trabalho muito legal, cara, que aqui os caras pegaram a ideia que eu pensei assim sozinho, em vez de pôr uma porrada de imã, pôs três, velho. Os caras são muito mais espertos. Aí eles vão regulando assim a fase de cada imã e tal, de cada coil, cada bobina, né? E tem aqui, velho, elementos assim que eles fizeram para ver qual que seria o sentido da corrente, do fluxo. Aqui eu confesso que eu não entendo muito bem o que de fato isso é, uma rede nodal que aponta uma direção de um efeito magnetomotriz, mas esses caras, sei lá, por que usaram isso daqui, mas calcularam numericamente isso aqui, acho que é o projeto deles, né? Aí são assuntos da eletrônica que eu não domino, tá? Mas colocaram aqui as fases, os loops, sei lá, e aqui tem, cara, os circuitos, assim, né? Tá tudo direitinho, cara, com os três ímãs. Olha que lindo esse trabalho, velho. O campo magnético aqui. Talvez aquele modelo lá deve ser para simular isso daqui, sei lá, não sei. Então, o campo, como é que ele vai andando de um ponto para o outro, A, B, C, esse campo girando assim, saca? Com essas bobinas ali, para colocar um fluido magnético aqui dentro, um líquido magnético, e esquentar esse cara. Então tem o campo. É um trabalho muito bonito de medida, sabe? Mediram coisas muito legais, cara. Eu queria muito ter participado de um trabalho desse, por exemplo, né? Mas eu não tenho, assim, aluno bom para isso nesse momento, dessa área específica, né? E aqui tem as fases, a tensão, a corrente, e no final, cara, a fotinho. Olha que bonito, velho. Né? E mais incrível, aquela equação que a gente viu lá, misério e tal. Isso que está aqui na equação 9 tem a ver com que duas linhas. Repara que não tem aqui o que duas linhas. Isso aqui que eu circulei é um modelo de que duas linhas que eu falarei em algum momento para vocês, que está no livro do Rosenzweig. E tem aqui, cara, a escala de tempo das partículas que elas respondem, em função do diâmetro e tal. Aí tem vários fluidos magnéticos, a ordem típica de diâmetro, porque aqui tem um negócio interessante que
Conforme eu aumento o tamanho da partícula, do diâmetro, ela demora mais tempo para girar, então a esterese é maior, então pode esquentar mais. Então é um trabalho lindo, cara. E no fundo, temperatura-tempo, velho. E derivada da temperatura em relação ao campo. Porra, muito lindo um trabalho desse, né, cara? Trabalho muito legal de medida, um belo trabalho. E tem a ver com essa questão de gerar campo e tal, né? Que eu tô falando aqui do campo rotativo, mas de uma maneira prática e elegante, né? Então, o resumo dessa parte final é que a determinação das componentes em fase e fora de fase da suscetibilidade complexa de um ferro fluido em regimes de excitação harmônica depende do conhecimento da magnetização de não equilíbrio do material, como essas partículas estão girando ali ao longo do tempo. Então falarei sobre isso na próxima aula, vinculado a esse curso. Se gostaram do curso, divulguem ele para mais pessoas. Esse é um curso que tem pouco alcance, quase ninguém assiste, e eu entendo, é muito específico, mas ele é tão bonito, então ajude a divulgar para que mais pessoas possam também se interessar por esse tema. Quem sabe a gente pode virar no futuro aí parceiro de pesquisa e tal, porque minha cabeça ela pensa nessas coisas aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula do Ciência e Brisa.